Pastor ou dominador? Exemplo ou escândalo? Pastor, líder, semelhante a Jesus ou ditadores, manipuladores, lobos, semelhantes a Herodes, a Hitler, Adolfo Hitler, a Mussolini, a Stalin, a tantos outros, a Saddam Hussein, que já passou por essa terra. Líderes semelhantes a Cristo, a Paulo, ou escândalos, manipuladores e ditadores espirituais. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5: aos presbíteros, aos líderes da igreja que estão entre vós, adomesto eu, o apóstolo Pedro, que sou também líder com eles, presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Queridos e amados irmãos, esta palavra, ela é muito forte e ela é muito verdadeira. Pastores ou ditadores ou pedófilos espirituais ou líderes a exemplo de Cristo, exemplos para o povo ou escândalos para o próprio povo e para o mundo. Queridos, a palavra de Deus diz que os líderes, os pastores, devem apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado deles. Se eles tivessem 100 ovelhas, uma se perder, o pastor verdadeiro deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perde. Seja ela dizimista ou não, seja ela ofertante ou não, é uma ovelha de Cristo, qual Cristo deu seu sangue por ela. Então o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, é aquele que cuida do seu rebanho, aquele que não é autoritário. Ele tem autoridade, mas não usa de sua autoridade como autoritarismo. Não, ele usa de sua autoridade como exemplo, um exemplo de conduta. Aquele que anda junto, não somente mostra o caminho. Leonardo de Ravenhill disse que o pastor não mostra o caminho, mas ele anda pelo caminho junto com as ovelhas, levando elas às águas tranquilas. Esse é o pastor, não aquele que somente mostra o caminho, mas aquele que vai pelo caminho, aquele que enfrenta o lobo, aquele que enfrenta o mercenário, aquele que enfrenta o urso, o leão, as heresias, as seitas, os demônios que querem matar as ovelhas e levá-las ao inferno. O verdadeiro pastor, o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus fez isso. E todos quantos são pastores e líderes devem seguir o seu exemplo, dar a sua vida pelas ovelhas, não pegar das ovelhas a lã, a gordura, como faziam os pastores em Israel na época de Jeremias, somente para se enriquecerem, levando o evangelho por comércio, barganha e lucro, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. Pois a palavra de Deus diz no versículo 2 de 1 Pedro 5, que os pastores, os líderes devem cuidar do rebanho de Deus, apacentá-lo, não por força, não por obrigação, não por medo, mas por amor, assim como a oferta, por alegria, se dar com alegria a Deus como uma oferta para liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Servindo a Deus voluntariamente, nem por torpe ganância, não por causa do salário, não por causa do dinheiro ou por causa dos dízimos. Não ficar de olho nos dizimistas altos da igreja, mas ser um líder, servir ao Senhor de ânimo pronto, sem ser desanimado, bravo, iracundo, colérico, mas de ânimo pronto, pronto e ser manso para com todos, pronto para disciplinar e ensinar aqueles que resistem, para ver se Deus lhes dará o espírito de arrependimento, como diz a Bíblia. E a palavra também diz, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Se você é um pastor, se você é um líder e está me ouvindo, você é um líder na sua igreja, você é um líder espiritual, você é alguém
que procura ser exemplo? Ou você é somente um que prega e não vive aquilo que prega? Que prega, mas não vive no exemplo da palavra de Deus? Que prega, mas não anda segundo o Senhor? 1 Coríntios 11:11, um dos maiores líderes do cristianismo, Paulo, disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Jesus disse aos apóstolos em João 13, quando ele lava os pés: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, para o seu exemplo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, a questão crucial aqui é que o verdadeiro líder, pastor, não é aquele que acha que tem domínio do rebanho, da herança de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Mas o verdadeiro pastor é aquele que serve como exemplo ao seu rebanho, exemplo à sua igreja. Não é um ditador, pois há muitos ditadores no meio evangélico que se acham pastores, mas na verdade são ditadores espirituais. Proíbem os seus membros de fazerem coisas que a Bíblia não proíbe, até mesmo de visitar outras igrejas, de ter comunhão com outros irmãos. São proibidos, são como se fossem pessoas alienadas, somente dentro de uma denominação. Queridos, o verdadeiro pastor é aquele que dá liberdade às suas ovelhas. Jesus mesmo disse em João 10 que as ovelhas entrarão pelo aprisco, sairão e acharão pastagem. Ou seja, elas terão liberdade para entrar no aprisco e sair, pois quando são libertas em Deus, essa liberdade não lhes servirá de causa para escândalo ou para desviar, mas sim para adorar e ter uma vida de gratidão e viver para a glória do Criador. Queridos, a palavra de Deus diz que os verdadeiros pastores e líderes, eles não devem ter domínio sobre a herança de Deus, mas devem ser um exemplo de pai, um exemplo de funcionário, um exemplo de patrão, um exemplo de família, um exemplo de cidadão, um exemplo de cristão, um exemplo de pregador, de conhecimento bíblico, de vida de oração, um exemplo de conduta moral, um exemplo de conduta espiritual, de conduta sobre toda a humanidade, sobre aqueles que estão até fora da igreja, um exemplo para todos, um exemplo diante da igreja. A igreja tem que ver o pastor e tem que ter sede de buscar a Deus, para ser usado por Deus como é o pastor, para orar como o pastor ora, para conhecer a palavra como o pastor conhece, como o líder conhece. Pois Jeremias disse: assim como é o povo, é os sacerdotes. Ou seja, a igreja ela é o reflexo, ela é o espelho do seu pastor. Se é uma igreja carnal, uma igreja mundana, que não gosta de orar, que não gosta da palavra de Deus, que não se alimenta, que não conhece Bíblia, os crentes dessa denominação, então entenda uma coisa só: é sinal que esse líder não tem sido um bom exemplo à sua igreja. Pois o bom líder, ele vai influenciar as pessoas com seu bom exemplo a quererem conhecer mais a Deus, mais a palavra, através da oração, ter um compromisso maior com Deus, amar mais os irmãos, um exemplo de caráter, um exemplo de pessoa mansa e humilde de coração. Pastor ou dominador? Exemplo de abnegação e renúncia ou escândalo de ganância, escândalo de ira, de ditador? Eis a questão. Se você é pastor e está me ouvindo, que você seja um exemplo, e que aqueles que congregam com você, que Deus colocou para você apacentar, possam olhar em você e ver um exemplo a ser imitado. Imitado nas palavras, imitado nas atitudes, para com as pessoas, para aqueles que te ofendem, te perseguem, que as pessoas possam olhar para você e dizer: assim como aquele pastor, assim como aquele líder, ama os seus inimigos, perdoa, não amaldiçoa, não age na ira, não age na cólera, não age na vingança, não age na vaidade, nem na ganância. Eu quero ser e quero agir como ele, quero imitar ele, porque ele tem imitado Cristo. Eis aí o grande desafio da liderança: imitar a Cristo, e a partir de então a igreja imitar você, porque você imita a Cristo. Imite ao Senhor, seja um exemplo para a glória de Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu peço a Ti que abençoe
todos os pastores evangélicos, os pastores do mundo, meu Deus, aqueles que pregam a Tua palavra, que eles possam ser exemplos na Tua presença, Senhor, possam ser exemplos de caráter, de família, de conduta, de moral, possam ser exemplos para a honra e glória do Teu nome. Eu peço isso, Senhor Jesus, e lhe agradeço para a glória do Teu nome. Amém.